Boa noite a todos que estão presentes aqui em mais uma aula de Fundamentos Históricos. Pessoal, a gente vai dar início aqui à nossa aula de número 5, já caminhando para metade do curso, né, da disciplina. E hoje a gente vai comentar mais um pouco ainda sobre a parte histórica do direito, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Então a gente vai fechar um pouco essa parte histórica e voltar para a introdução ao estudo do direito, já com a noção de direito, que são alguns aspectos de definição, conceituais, que é importante que vocês saibam. A parte histórica que ficou faltando, eu não quis trabalhar tudo na aula passada porque ia ficar muito extenso, né? Direito romano tinha bastante coisa para a gente falar. Então hoje a gente fecha falando sobre o direito na Idade Média, ou direito feudal, direito canônico. Vocês podem encontrar com diversos títulos aí nas doutrinas, tá? Mas aqui a gente coloca enquanto direito na Idade Média, foi o que eu mais achei adequado. E após, terminando essa parte histórica, a gente volta na parte de introdução ao estudo do direito, falando um pouco sobre a noção de direito, né? Tá? É bem tranquilo hoje a aula também, não tem nada muito complicado. Bom, retomando um pouco, a gente falou na aula passada sobre o direito romano, né? Desde a época da antiguidade, passando pelo Império e depois no período da decadência. Inclusive, alguns pontos a gente comentou também sobre o direito romano já do Império do Oriente. Sempre confundo, do Oriente. O Ocidente é o que caiu, o Oriente é o que ficou por mais 1000 anos ali, né? Então a gente falou do Corpus Juris Civilis do Justiniano, que já é do direito romano do Oriente, é claro que retomando, né, o direito clássico. E hoje a gente vai dar sequência falando um pouco sobre o direito na Idade Média, né? Como que foi esse período após a queda do Império do Ocidente, né? Lá em 476 depois de Cristo. A gente já comentou um pouco na aula passada como que foi ali esse período de decadência, mas por uma série de fatores, tanto econômicos, sociais, externos também. Então começaram a surgir aí revoltas nas províncias, invasões dos povos germânicos, considerados enquanto bárbaros, né, pelos romanos. Então a história acabou adotando essa nomenclatura de bárbaros, né? Então, houve essas invasões bárbaras que também foram aí uma das causas que levaram o Império à queda, né? Lá em 400, se a moto na rua deixar, lá em 476 depois de Cristo. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, enquanto império a gente tinha um poder muito centralizado, né, na figura do imperador ou dos seus das instituições mesmo do império. Então tudo muito centralizado, né? A gente tinha um direito ali de certa forma já um pouco mais desenvolvido. Ah, Após a queda do Império Romano do Ocidente, a gente tem o quê? Uma descentralização do poder, já que o Império ele foi totalmente desfeito, né? Só sobrou a parte oriental que permaneceu aí por mais um tempo. Então a gente aqui vai falar da parte ainda ocidental, ali da Europa, da Península Ibérica, a região onde hoje é a França, a Alemanha, a Itália, sabe? E também da parte da Inglaterra, que difere um pouquinho. Então houve uma descentralização grande do poder, já que você não tinha mais um império centralizador ali, né, que controlava tudo e todos. Com essa descentralização e principalmente com essa mistura ali das populações e dos povos que ali viviam e passaram a viver com as constantes invasões e migrações ali dessas tribos, desses povos, naquele período, o que passa a vigorar na época é o que se chama de pluralismo, né, nas relações jurídico-sociais. Por quê, né? A gente tinha várias populações ali, vários povos diferentes em contato, né? Tanto os romanos, que não foi porque o Império caiu que toda a população do Império Romano sumiu da face da Terra, né? Então, ficaram ali ah, os povos daquela época ainda do Império Romano, né? Que eram já estabilizados nas localidades do Império,
e também a gente viu aí o ingresso de novas populações nessas localidades. E essas populações tinham seus costumes, suas tradições, o seu direito, né, também. E tudo isso foi importante para o que aconteceu daí para frente, né? Com esse pluralismo no direito, né, nas relações jurídico-sociais, ele passou a vigorar o que se chamava de princípio da personalidade. O que é isso, né? O princípio da personalidade quer dizer que o direito ele era aplicado de acordo com a pessoa, de acordo com não a pessoa indivíduo, né, mas de acordo com o grupo que ela pertencia. Aos romanos era aplicado o direito romano, aos bárbaros era aplicado o direito correspondente lá da época desse povo, né? Cada grupo ali, cada povo tinha o seu direito e cada um aplicava o seu direito correspondente. Então é por isso que houve esse período de pluralidade no direito. Não era como na época do Império Romano, em que o direito romano ele se aplicava a todo mundo que estava no Império Romano, tá? Em todas as províncias mais distantes possíveis, o direito romano se aplicava, né? É claro que aplicava assim, né? A gente sabe que é óbvio, nem hoje o direito consegue atingir a todos em qualquer lugar. No Brasil, por exemplo, devido à grande extensão, imagina naquela época, né? Mas, em tese, ali, teoricamente, o direito romano se aplicava a todos. Já nessa época, o que era aplicado era de acordo com a personalidade, que era diferente, né? Na época do Império Romano, que se usava o princípio da territorialidade, que inclusive é o que a gente usa hoje, né? O direito no Brasil se aplica no território brasileiro, né? Então, hoje a gente tem esse princípio da territorialidade, herança, é claro, também do direito romano, e, enfim, anteriores também, mas nessa época em especial, passou-se a ter esse pluralismo, tá? Isso é importante lembrar. Que depois, com o tempo, né, foi caindo em desuso e os reinos bárbaros que foram se formando ali a partir da queda do Império Romano, eles foram criando o seu próprio direito. Então, a partir do momento em que começaram ali a se estabelecer um pouco mais as relações sociais ali e dos próprios reinos que foram se formando, o direito também ele foi assumindo um caráter mais estável também, né? E mais abrangente e voltou, de certa forma, aquele seu caráter de territorialidade. Então, já não se aplicava mais aqui essa distinção, tá? Assim, é claro que foi ao longo do tempo, né? Não é algo que foi do dia para a noite. Como exemplo de direito dessa época, aqui a gente tem o que se chama de Breviário de Alarico, lá em 506, né? Depois de Cristo. E ele foi uma compilação de leis, tá, do período, com forte influência romana, né, do direito romano ainda, já estava muito presente ainda, foi aplicado lá no Reino Visigodo, que hoje compreende ali um pedaço da Espanha, acho que até um pedaço de Portugal também, se vocês quiserem depois ver algum mapa dessa época. Na Península Ibérica ali um pedaço da França, né? Então era o Reino Visigodo. Esse reino aqui foi onde foi publicado esse breviário de Alarico, que era essa compilação de leis com esse intuito de, novamente, né, ter uma unificação, um direito que fosse aplicado a todo o reino. É claro que o reino ali era mais restrito, né? O Império Romano ele abrangia praticamente toda a Europa. Já esses reinos que se formaram depois, cada um tinha o seu direito específico, com muita influência romana, mas tinha algumas variações. Nessa época, eu até comentei na aula passada um pouco, era amplamente utilizada aqui as ordalhas, tá? Como provação. Eu não vou nem falar prova, né? Porque a gente não pode considerar isso como prova. Na época era, né? Mas é por isso que eu até deixei como provação. Ordália é o chamado juízo de Deus, né? Juízo divino. Como na época o cristianismo ele estava em grande ascensão, principalmente ali a partir do século 3, 4 ali, foi em grande ascensão do cristianismo na Europa como um todo, e inclusive, pelo que eu estava estudando, é até algo que foi novo para mim. Na escola,
pelo que eu me lembro, assim, do que eu aprendi na época, eu sempre considerei que as ordalhas fosse assim quase que uma imposição do cristianismo, mas pelo que eu estudei para a aula de hoje, não foi necessariamente dessa forma. As ordalhas, elas eram aplicadas como nessa época houve essa descentralização do poder, vocês sabem que iniciou-se também o que passou a ser conhecido como o feudalismo, né? E então cada senhor ali, cada senhor feudal, em cada reino distinto tinha uma forma muitas vezes diferente de aplicar o direito. E nessa época, é claro, por influência de questões religiosas, mas não no início não foi uma prática necessariamente da Igreja Católica, pelo que eu pude verificar hoje, eram aplicadas essas chamadas ordalhas. O que que era isso, né? Você tinha, a partir de algum momento que aparecesse um crime, você tinha que, você, eu digo, não o Estado, né, mas o senhor feudal, ou até mesmo o rei, a depender da situação, tinha que dar uma resposta para aquela situação. E na época não se tinha um processo todo desenvolvido como a gente tem hoje, né? Com meios de prova, enfim, dos mais diversos. Então, por influência de questões religiosas, tá? Não foi exatamente uma imposição da igreja. É claro que a gente tem a questão da Inquisição depois, que acabava utilizando penas muito cruéis, mas não necessariamente como essas questões de crueldade como meios de prova. Essas ordalhas, elas eram utilizadas até mesmo pelos povos germânicos, tá? Com o intuito de que houvesse uma provação divina. Então, a pessoa que praticasse algum crime, para que ela fosse considerada inocente, ela teria que passar por uma provação, inocente ou culpada, né? E servia para decidir aqui os dois casos. Então, ocorreu um crime, a pessoa ela era submetida a alguma forma de provação física mesmo, né? Eu trouxe um exemplo aqui, tá? Para vocês visualizarem melhor, mas era uma provação física que, aos olhos de hoje, a gente não vê nenhum tipo de relação com a questão de culpa, né, ou não do crime. Mas na época eles atribuíam a questão de um julgamento divino, né, de um ser superior que atribuiria ou não a inocência à pessoa ou a culpa, né? Então, como que era, né? Por exemplo, aqui um caso que eu trouxe. O acusado deveria andar de 3 a 9 passos segurando um ferro em brasa. Suas mãos eram enfaixadas depois, né? E as pessoas esperavam 3 dias. Ao retirar as ataduras, se a ferida estivesse sarando, a pessoa era considerada inocente. Se a ferida apresentasse inflamação ou pouco avanço na recuperação dos ferimentos, a pessoa era considerada culpada. Então, vejam assim, o tipo de provação, né, que era utilizado nessa época, das chamadas ordalhas, utilizava ferro quente, qualquer situação que envolvesse fogo, água também. A pessoa era mergulhada na água, é, se ela se afogasse é porque ela era culpada, se ela sobrevivesse um determinado tempo, era inocente. Então, são tipos de provações ali utilizadas por influência dessa questão divina, né, de um ser superior que atribuiria a inocência ou a culpa a depender dessas provações aqui físicas, que não têm necessariamente relação ao nosso olhar de hoje com a questão da culpa, né? Mas era amplamente utilizada, tá? Então, ao que tudo indica, se a pessoa fosse resistente aí de alguma forma, ela era considerada inocente, né? Após aqui algum período, com a ascensão da dinastia carolíngia, né, da qual faz parte, né, fez parte o Carlos Magno, né, famoso imperador, ele lá no século oito, tá? Houve também algumas mudanças na questão do direito, né? Primeiro porque, com a ascensão aqui do Carlos Magno, ele foi sagrado enquanto imperador do Sacro Império Romano Germânico do Ocidente, né? Pelo Papa. Não me lembro o nome agora, se era Leão ou Gregório. Não lembro o nome do Papa. Mas vários reis, né, naquela época, eles pleiteavam esse status de herdeiro ali do Império Romano. É óbvio, né? Eles queriam ter aquele status mesmo de que
eles que dariam continuidade àquele grande império, né, que foi o Império Romano. E Carlos Magno conseguiu aqui a sua consagração enquanto imperador naquela época, e ele possibilitou assim grandes avanços também na área jurídica, da educação, fez várias reformas aqui muito avançadas para aquela época, tá? Depois, se quiserem pesquisar mais, é bem curioso assim o caso, porque a considerar pela época que era a Idade Média, assim, foram questões bem progressistas mesmo para a época. Então, possibilitou o que se chama de renascimento administrativo e cultural, porque a partir daí começou a haver de novo uma certa centralização do poder estatal, né? Então, ele já era um imperador, já era algo centralizante mesmo pela própria figura dele. E é claro que isso gerou reflexos no direito, né? Houve aperfeiçoamentos de textos jurídicos administrativos que se chamavam aqui enquanto capitulares ou ordenações. Essas capitulares ou ordenações eram espécies de que a gente conhece hoje por decreto, né, emanados aí do imperador, que se aplicavam ou ao império todo ou então a alguma parte específica, né, poderia variar de acordo com o caso. Já no século IX, né, com a morte do Carlos Magno, né, e a divisão do reino ali entre os herdeiros, houve o fortalecimento de uma outra classe aqui, que foi a classe dos nobres, caracterizada por se tornarem, né, senhores feudais. E aqui que o feudalismo realmente ganhou força. Por quê? Desde a época do Carlos Magno, o que aconteceu, né? Para manter essa estrutura do império, ele passou a distribuir honrarias, ah, normalmente terras e títulos, né, a pessoas da nobreza, e essas pessoas elas se comprometiam ali em uma relação de lealdade em relação a ele, e essas pessoas também poderiam, digamos assim, repassar essas terras, né, o direito de uso. Os autores falam que nem era tanto a questão da propriedade que se tinha o enfoque nessa época. Era mais o direito de uso, de posse, do que a propriedade da coisa efetivamente falando, né? Eles entendiam que a terra, a propriedade era algo natural, era algo do mundo mesmo, da natureza. E eles tinham somente o direito de utilizar, né, de possuir por um determinado tempo ali. E poderia, inclusive, passar esse direito para terceiros, que era o que acontecia com os vassalos, né? Que eram também nobres, geralmente, que juravam lealdade a esse senhor feudal, que tinha ali um poder um pouco mais amplo, e criou-se aqui essa ampla relação de vassalagem, né? Isso aos poucos foi, à medida que fortaleceu o império no sentido de estabilidade por um tempo, depois acabou enfraquecendo no sentido jurídico e administrativo, porque o poder ele foi sendo distribuído, descentralizado, né? Não ficava mais tanto na figura do imperador, ele passou a ter grande centralização aliás, distribuição, né, para os senhores feudais, que cada um no seu âmbito ali do feudo, né, dessa porção de terra, exercia aqui as funções de administrador da justiça, de aplicador do direito, né, no seu âmbito ali. Então, a aplicação da justiça era feita, na maior parte dos casos, pelo senhor feudal. Isso gerou uma diversidade, novamente, aí da questão do direito, porque cada feudo, obviamente, poderia aplicar de uma forma o direito, né? Apesar de existirem muitos resquícios aí do direito ainda mais centralizado, né, lá do Império Romano ainda, só que a aplicação ela baseava-se, ela tinha como fontes, né, muito mais os costumes locais, né, do que as legislações, tá? Às vezes, né, os historiadores falam que às vezes utilizava algumas fontes de legislações romano-germânicas, né, que já era esse direito aí misturado, mas na maioria dos casos eram aplicados conforme os costumes locais. Deixa eu dar um zoom aqui, eu esqueci. Às vezes fica difícil de ver. Nessa mesma época, a gente tem também o papel da Igreja Católica, né? A Igreja Católica,
ela, desde ainda da queda do Império Romano, ela foi uma das únicas estruturas aqui político e administrativas que permaneceu praticamente intacta e organizada e também de um caráter centralizador ainda, né? Naquela época em que tudo estava ali numa, num fervilhar ali de surgimento de novos reinos e tudo mais, a Igreja Católica se manteve aí de certa forma quase que intocada, né? E ela que foi por conta disso, né, que a gente tem uma preservação dessa memória política e jurídica ocidental. Isso principalmente a gente vai ver a partir do surgimento das universidades, principalmente, lá no século XI, salvo engano, em que principalmente o direito canônico que foi difundido, né, pelas universidades daquela época. As pessoas que tinham conhecimento era basicamente da Igreja Católica, né? Não se tinha uma ampla sociedade com conhecimentos jurídicos, políticos para se ter ali uma formação de uma universidade ou o que quer que seja totalmente separado da religião naquela época. Então, ela que contribui para transmitir também aos povos bárbaros algumas tecnologias políticas e jurídicas. Então, por conta de uma relação não beligerante, né, que não se tinha tanto conflito entre os bárbaros e a questão da igreja, já que, principalmente por conta do baixo clero, eram os padres, né, os bispos locais lá que se misturavam muito bem e emergiam nessas sociedades ali dos povos germânicos, principalmente, e criaram fortes relações. Então, a igreja contribuiu, de certa forma, também para transmitir alguns conhecimentos para os povos não romanos, né, os povos bárbaros. Houve também um forte desenvolvimento do que se chama de direito canônico. E aqui, como que era desenvolvido, né? A igreja, à medida que ela teve essa centralidade, essa centralização nesse período, ela também buscou alguma forma de regulamentação. Então, foi por meio do direito canônico, que é o direito religioso ali, né, da igreja, da instituição igreja, que houve essa possibilidade também. E isso acontecia por meio, basicamente, de duas formas, né, de concílios, tá, e sínodos, que eram reuniões, né, do clero, aí dependeria da forma como era realizada, mas poderia envolver reunião do clero com a nobreza, com outros membros enfim, da sociedade, ou só entre eles, que acabavam por criar aí algumas diretrizes para o direito. Um concílio bem famoso foi o Concílio de Trento, que foi muito importante também, mas já bem já na Idade Moderna, inclusive, eu não me lembro ao certo a data, mas 1600 e pouquinho, que ele que fez com que falando aqui de um aspecto mais jurídico, tá? Grandes modificações na questão de matrimônio e principalmente de registros paroquiais, de registros religiosos. Antes não se tinha obrigatoriedade. A partir do Concílio de Trento, principalmente, passou-se a ter a obrigatoriedade ali dos fiéis a fazerem os batismos, os matrimônios, os óbitos também, depois de um certo tempo, perante a Igreja Católica. Então, a partir daí, a gente tem assim uma infinidade de registros pela Igreja, né? No Brasil mesmo, e isso já avançando um período bem grande, a gente tem inclusive registros de propriedades rurais na década, aliás, no século XIX, que eram feitos na igreja, que era a única instituição que estava presente em basicamente todas as localidades, tá? Em toda cidadezinha, toda vila, tinha de alguma forma o poder da igreja católica naquela época. E isso começa desde a Idade Média, né? Então, por meio desses concílios e dos sínodos. Existiam também as bulas papais, enfim, outras formas, mas principalmente aqui, falando em uma amplitude um pouco maior, eram essas duas formas aqui de fontes, né, do direito canônico. E esse direito canônico,
o direito aqui organizado, criado pela Igreja Católica, ele foi reunido, né, já que não foi algo que também surgiu do dia para a noite, né, foi depois de muito tempo, foi sendo criado, e a partir do século XII que os textos eles passaram a ser reunidos em um conjunto, né, que é conhecido como Corpus Juris Canonici, que é em referência aqui ao Corpus Juris Civilis, do Justiniano. A gente tem o do direito canônico também, que era nada mais do que uma compilação, né, de milhares de textos e normativas do direito canônico que já existiam, né, foram surgindo ao longo do tempo, e foi depois, aos poucos, sendo organizada, sistematizada. Atualmente existe, até hoje, né, um código canônico, né, que realmente já bem sistematizado. Mas foi a partir do século XII que isso começou a ter uma organização um pouco maior. Ah, tá. A gente tem também, nessa época, certos conflitos aqui entre o direito canônico e o direito que eles chamavam de direito dos reinos, né? Que era o direito ali feito pelos estados mesmo, né? Pelos reinos daquela época. Então, por quê? O direito canônico, né? A igreja, naquela época, ela se arrogava de uma prerrogativa de poder mesmo decidir todas as questões. Isso entrava, é claro, em conflito direto com a questão dos próprios reinos, né, dos imperadores, dos reis, que também tinham sua autoridade e, obviamente, não iriam ceder nem um pouco, né. Isso foi depois, aos poucos, sendo abrandado, por parte, inclusive, até da própria igreja, com algumas teorias, principalmente depois de São Tomás de Aquino, lá pelo século XIII, algumas teorias de separação da esfera temporal, né, que seria a questão terrena mesmo, e a esfera divina, que seriam as questões eminentemente religiosas. Então, o direito canônico prevaleceria somente em matérias propriamente aqui eminentemente religiosas, não envolveria ali nada além disso. É claro que em caso de conflito, né, conflitos entre as áreas, tanto do direito canônico quanto do reino, eles pregavam aqui que o direito canônico é o que deveria ser a solução, né? A gente vê isso em grande parte, acho que um forte exemplo dessa questão de que do poder da igreja ele servia como um árbitro universal, muitas vezes, no próprio Tratado de Tordesilhas, né? Ele teve uma forte influência ali da questão da Igreja Católica mesmo, que acabou mediando ali as discussões entre Portugal e Espanha, isso bem mais tarde, tá? Já falando, só para ilustrar mesmo. Então acabou mediando essa discussão ali, esse conflito entre Portugal e Espanha. Quem acabou fazendo isso foi o Papa da época, né? E então já vem desde desse século aqui, mesmo com as teorias de separação das esferas religiosas e terrenas, que o direito canônico ele deveria prevalecer em caso de conflito. Já comentei um pouco, né, a questão de que o direito canônico ele teve uma forte contribuição também para a racionalização do direito, né? O direito ele foi surgindo, direito enquanto ciência mesmo jurídica, foi surgindo também contemporaneamente com as primeiras disciplinas nas universidades, né? E quais foram as primeiras disciplinas, né? Elas eram de direito canônico. Então, lá na Universidade de Bolonha, é, tem a Coimbra, que já veio um pouco mais tarde, várias outras, né, na Europa, na Inglaterra depois também, mas o direito canônico ele exerceu uma forte influência para essa sistematização do direito mesmo, enquanto uma área do conhecimento, que começou a partir daí. Na época antiga, por exemplo, se tinham ali os códigos, as normativas, a jurisprudência, enfim. Só que não era algo ainda como hoje a gente tem, que é um setor, uma área de conhecimento mesmo, uma área de estudo específico para isso. Então, isso começou também com o surgimento das universidades, mas por uma forte influência também do direito canônico, que era, querendo ou não,
talvez o único sistema ali de direito da época um pouco mais organizado, né? Tiveram também inovações no âmbito processual, tá? Vindas aqui do direito canônico. Uma ordem racional do processo, ou seja, essa ideia que a gente tem hoje de petição inicial, contestação, instrução probatória, sentença, recurso, vem tudo dessa época também. É claro que já existiam indícios já mais antigos, mas essa ideia de ordem lógica mesmo, necessária para o processo, vem do direito canônico, principalmente com a questão da Inquisição mesmo, tá? Que, que dava essa primazia para uma certa formalidade, né? Então, a primazia pela escrita, até então a gente tinha muito a questão da oralidade, né? Ainda, deixa eu aceitar o Adson aqui. A gente tinha muita questão da oralidade ainda, dos costumes, e a partir do direito canônico teve uma forte influência também para a adoção da escrita enquanto instrumento ali necessário também do direito, né? Já que tudo era registrado, tudo era feito a termo ali, e isso foi também perdurando aí pelos séculos e até hoje, né? Pelo menos aqui no, no nosso ordenamento a gente tem essa primazia da escrita, né? Essa importância. A sua natureza era inquisitorial, ou seja, não havia uma separação entre, não havia um juiz, uma terceira pessoa neutra e as partes. Havia um juiz que realmente teria que fazer o papel de acusador e de julgador, né? É a grande crítica que a gente tem hoje, por exemplo, ao próprio inquérito policial, né? Que ainda o próprio nome já diz, né? Tem essa natureza inquisitorial de realmente buscar incriminar mesmo, né? Buscar os fatos diretamente. Não se tem essa questão como o processo no Brasil atualmente, que não é mais dessa natureza inquisitorial e desde muito tempo já. Então a gente tem um terceiro, que é o juiz, que é neutro em relação às partes, e ele vai julgar. A única atribuição dele é o julgamento. Ele não tem a atribuição de acusar, como era nessa época da Inquisição, né, do direito canônico. Também abrandou a utilização das ordalhas. Como eu mencionei, a gente tem aqui essa concepção ainda de que essas ordalhas, né, essas provações eram largamente utilizadas pela igreja, mas pelo contrário, elas eram inclusive criticadas em determinada época da sua utilização, e com esse grande fortalecimento do direito canônico, houve também essa abrandação aqui, abrandou-se a utilização das ordalhas. Por quê? Querendo ou não, apesar de, principalmente na Inquisição, algum tempo depois, as penas serem muito cruéis ou até mesmo morte, né? Isso não era feito em relação à prova, tá? A prova no processo inquisitorial, ela acabava tendo, é claro, um caráter muito mais de testemunha, já que na época eram raros os documentos, né? Então, basicamente era testemunhal. Mas não se utilizava mais essa questão de provação física ali por questões de fogo, de água, enfim, qualquer outro tipo de prova, e se utilizava assim buscava-se, né, a utilização de provas que realmente trouxessem a verdade real ali dos fatos, né? Basicamente se utilizava das testemunhas. É que realmente aí não tem como afirmar se a testemunha vai dizer a verdade ou a mentira, mas isso é pelo cruzamento das informações, né? Você não vai chamar só uma pessoa, você vai ter geralmente várias. E por incrível que pareça, aqui nessa época houve um abrandamento aqui das ordalhas. Então, pelo menos enquanto provação, enquanto prova, não se utilizava mais, pelo menos não como antes, né, em larga escala, as chamadas ordalhas. Então, tinha que ter prova? Tinha, mas era por meio de testemunha, era de outras maneiras, tá? Não era por provações aí físicas do indivíduo. Tudo bem até aqui?
Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam. Pessoal, vamos dar sequência então. A gente já viu um pouco do direito na época da Idade Média, principalmente com foco aqui no canônico. E agora a gente parte para um outro tópico, ainda dentro aqui do grande período da Idade Média, só que é um outro sistema, tá? Que é o chamado Common Law, ou direito, ou lei comum, né? O Common Law, ele é utilizado principalmente, majoritariamente na Inglaterra, tá? Foi utilizado e ainda hoje é o que se utiliza lá. Os Estados Unidos têm grande influência também, né, pela própria colonização, e ele diverge, né, do direito de origem mais romana, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil, e a gente vai ver um pouquinho das diferenças, tá? Mas primeiro a gente vai falar da parte histórica aqui. Foi um sistema, então, jurídico elaborado na Inglaterra a partir do século XII. Antes disso, o direito aplicado era o direito dos povos bárbaros, dos povos que lá viviam, tá? Então não havia nenhum sistema que congregasse aí a Inglaterra inteira. Era algo muito sectário ainda, né? Muito separado. E ele é um direito jurisprudencial, né? O que significa isso? Significa dizer que o common law, ele não é como o direito romano, que se pauta basicamente em legislação. Ele vai se pautar em casos, ele vai se pautar em jurisprudência, ou seja, em decisões reiteradas ou não, em decisões, né, precedentes, que eles chamam, para determinado caso, buscando aplicar o direito da melhor forma possível para aquele caso, né? Então, ele se caracteriza enquanto um direito jurisprudencial. Não é um direito codificado, não, apesar de deles terem algumas legislações escritas, algumas normativas, mas assim, é bem raro, não tem tanto como a gente vê em países de origem, de herança aqui romana, né, como o Brasil, que a gente tem só o Código Civil tem mais de 2.000 artigos, né, então lá eles não têm tudo isso. É algo muito mais da tradição e que inclusive perdura até hoje, né? Eles ainda se utilizam aqui, então você pode utilizar, é claro que com as devidas proporções, você pode invocar um precedente lá de 300 anos atrás para julgar um caso hoje, né? Então isso tudo acabou criando aqui essa característica peculiar do common law. Houve pouca influência do direito romano, nenhum deles, né? Tanto, nem o direito romano e nem o common law, eles são totalmente isolados. Existem alguns pontos de contato, mas não é algo muito forte, sabe? O common law ele é bem diferente mesmo nesse sentido do direito romano. A lei tem um papel secundário, como eu já disse. Não se tem essa tamanha importância para um direito escrito positivado. O que importa são realmente as adequações ao caso concreto, para decidir da melhor forma possível. Mesmo que, por exemplo, né, fazendo um contraste, né, pode ser, por exemplo, que a pena de prisão não seja a melhor saída para alguém que roubou uma bala no mercado, tá? Então, fazendo assim um paralelo bem assim escrachado só para entender mesmo a diferença, né? Então, se fosse aplicar de acordo com a tradição romana mesmo, de lei por lei, né, teria que aplicar a pena que está lá na lei. É claro que mesmo no direito romano tem essas situações que são abrandadas, né? A gente tem penas alternativas e tudo mais. Ah, mas falando aqui dessa diferença, se fosse considerar o direito romano, aplicaria a lei, a pessoa iria presa. Se fosse considerar o common law, não seria necessariamente o que tem alguma legislação, algum costume que prevaleceria, mas sim alguns precedentes que eles adaptariam ao caso concreto. Então, eles analisariam o caso. Falar, olha, realmente, houve um roubo, houve furto, que seja, teve prejuízo, teve alguma conduta que gerou assim, um dano muito grave? Não teve. Então, eles vão
invocar um precedente lá de sei lá quantos anos e falar, olha, em casos similares, por conta do, enfim, de não ter havido prejuízo, de várias circunstâncias, não foi aplicada a penalidade, ou a pessoa foi condenada a devolver o valor, enfim. Só para tentar ilustrar para vocês e dizer que a lei, no common law, não tem esse papel primordial, esse papel central, como nos sistemas do direito romano. Na história aqui do common law, as primeiras formas, né, de acesso aqui ao judiciário da época foi o chamado writs. Não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Até mesmo porque o inglês da época, imagino que não deveria ser exatamente pronunciado da mesma forma. Mas esse sistema writs, ele pregava que qualquer cidadão poderia endereçar a sua demanda ao rei. Na época, mesmo o common law, ele centralizava ainda os poderes ali da aplicação do direito no rei. A partir do momento que o funcionário lá, o chanceler do rei, ele recebia digamos assim, uma petição de um interessado relatando o ocorrido, dizendo o que aconteceu, justificando, né, o porquê que ele merece ter ali uma resposta do direito do rei, vai ser enviada uma ordem real à pessoa que está sendo acusada ou que está envolvida para que ela se manifeste. Então, a gente tem aqui também nessa época um embrião aí do sistema processual, né, que hoje é utilizado. Então, tinha o objetivo de sobrepor a jurisdição real às locais, justamente buscando essa centralização. Depois, com o passar do tempo, foi sendo mitigada essa questão de centralização também, tá? Foram sendo criados tribunais, justamente para evitar que o rei decidisse tudo, né, de forma absoluta. Então, foram sendo criados outros mecanismos, né? Mas na origem, o common law, ele tinha essas características e até hoje, né, na verdade, ele é caracterizado como um sistema de jurisprudência, de precedentes, e é utilizado na Inglaterra, nos dias atuais, tá? Então é só para vocês terem essa noção de diferença mesmo, em paralelo com o direito romano, que a gente vem estudando aqui com maior ênfase, até porque é o que pauta aqui o nosso ordenamento jurídico, né? Pessoal, da parte histórica que eu tinha para trabalhar com vocês, era basicamente isso, tá? Novamente, né? Não vou entrar assim nas minúcias de todos os detalhes de cada conteúdo, porque vocês sabem que o nosso tempo é restrito. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode discutir, ou se eu não souber, eu vou estudar e trago na aula que vem. Mas se alguém quiser complementar também, souber alguma coisa diferente, pode falar dessa parte histórica e aí a gente inicia para as questões de noção, né, das definições do direito. Sobre essa primeira parte, alguém quer falar alguma coisa? Bom, então a gente dá a sequência. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Pessoal, eu vou baixar a lista, tá, de presença aqui para depois lançar no sistema. Eu acho que quem tinha que estar presente aqui. Tem alguém que entrou por último com uma. Não tem um nome aqui. Quem entrou agora há pouco? Se quiser falar o nome, senão fica com falta. Eu não sei quem é. Professor, eu tô aí, o Watson Bruno? Sim, sim. Não, foi alguém que entrou agora, tem uns 5 minutos e não tem o nome. Aparece um código estranho. Não sei. Não é Juliane, não? Professor, foi eu que entrei. Ah, quem? É a Pamela Natasha de Matos. Ah, tá certo. É só para saber mesmo, porque como não aparece o nome aqui, então não tinha como saber. Mas beleza, eu já baixei aqui a lista, vou anotar também seu nome, para depois ficar com a Tá. presença. Deixa eu incluir aqui rapidinho antes que eu esqueça, tá? Vou colocar aqui a Pamela.
Bom, vamos dar sequência então. Pessoal, a gente encerra por aqui, pelo menos por enquanto, tá? Eu devo retomar alguns pontos da parte histórica mais para frente, mas de certa forma mais focada para alguns pontos específicos do conteúdo, tá? Então, quando a gente for falar de, por exemplo, de justiça, do conceito de justiça, provavelmente na próxima aula. Vou ter que retomar, né, obviamente, algumas questões da antiguidade, da Grécia e Roma, enfim, não tem como escapar, né? Mas a parte da história do direito mesmo, a gente fecha por aqui, era o que o plano de ensino previa também, de conteúdo, e, e a gente parte para estudar um pouco melhor a parte do direito, né? A parte da introdução ao estudo do direito, que é a maior parte mesmo da disciplina, e terminando essa parte, a gente vai para a teoria do Estado, que também é outro ponto bem importante, mas é lá para o final do curso só, da disciplina. Então, voltando aqui a essa questão que a gente vinha falando já nas primeiras aulas sobre o direito, né, onde que se situa o direito nas demais ciências, né, nos demais meios de controle social, a relação do direito com a sociedade, que a gente vinha comentando. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a noção de direito. É importante aqui destacar que a gente não vai traçar uma definição fechada, até porque não se tem um consenso sobre exatamente o que é o direito, uma definição fechada, específica, formada do que é o direito. Mas mesmo assim é importante saber algumas características, algumas aproximações aí para que vocês minimamente saibam sobre o que estão estudando, né? Então, se alguém perguntar para vocês, vocês já vão saber o que é o direito, pelo menos, ou pelo menos aproximar aí de alguma resposta. A gente tem algumas definições da palavra, tá? E as definições, eu trouxe até um esqueminha aqui do livro do professor Paulo Nader, eu tirei o print lá, que ele vai trazer as definições nominais, reais ou lógicas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as definições mais para frente aqui, sobre algumas acepções, né, alguns usos da palavra direito, enfim, tudo na aula de hoje ainda. Bom, começa aqui com uma frase do filósofo Immanuel Kant, que ele dizia o seguinte, que os juristas ainda estão à procura de uma definição para o direito, tá? Isso lá há 200, 300 anos atrás, né? Ele disse isso. Então, a mesma coisa a gente pode dizer hoje ainda, né? Essa frase é totalmente válida. Os juristas ainda estão à procura de uma definição para o direito. Eu até gostaria muito de passar um livro para vocês, se alguém quiser fazer a leitura, enfim, por conta, não vai dar tempo da gente trabalhar na disciplina, especificamente falando, mas se chama O que é Direito, deixa eu ver o nome correto do autor aqui, é brasileiro. Eu até ia selecionar para trabalhar com vocês. A gente fugiu o nome dele aqui agora. Depois eu vejo e passo, tá? Não vou ficar parando aqui para lembrar agora. Mas é um livro que chama O que é Direito, salvo engano, é esse o nome. Depois eu vou localizar certinho o nome correto do autor. E ele traz também uma discussão muito interessante sobre as definições, né, ou possíveis definições do direito, né, e ele vai trabalhar justamente isso, que não se tem uma definição exata, é difícil chegar a um conceito fechado de algo que é tão complexo. Vocês vão ver aqui, assim, um esboço do que para aproximar de tentativas de definição, tá? Então, é algo bem complexo, né? Demanda muito estudo mesmo e até hoje realmente não se tem uma definição fechada. Então, no primeiro momento, a gente destaca, a primeira coisa, né? Qualquer definição ela vai sofrer da influência do próprio jurista que está definindo aqui, que está praticando essa definição. Então, até o Paulo Nader comenta, né? Para quem não sabe, que chegou depois,
Paulo Nader é um dos autores principais aqui que a gente vai utilizar na disciplina, tá? Tem um livro chamado Introdução ao Estudo do Direito. Vocês vão ter acesso na biblioteca virtual que a Anhanguera disponibiliza. Na internet tem PDF também. E então ele vai dizer o seguinte, que se for um historiador, obviamente ele vai trazer uma concepção, uma definição de direito enquanto histórico, né, construído, produzido ao longo do tempo. Se for alguém mais positivista, vai trazer uma definição que o direito equivale à lei, à legislação. Se for algum sociólogo, vai dizer que o direito ele é produto das relações sociais. Então, tem alguém errado? Não tem. A questão é que todas essas concepções, elas convivem, né? Nenhuma necessariamente é errada ou certa. É claro que, para fins de estudo aqui, a gente adota algumas aproximações de uma ou de outra, né? Não tem como se distanciar totalmente. E, de qualquer forma, seria um erro enunciar apenas uma definição de direito. Como eu já venho dizendo, não tem como a gente firmar um conceito muito fechado. O direito ele não é o mesmo. Só imaginando aqui essa definição de direito enquanto lei, né, enquanto norma. Se o direito é a lei, é a norma, a partir do momento que aquela lei for revogada, não existe mais direito? Existe, só que ele foi modificado, foi alterado. Então, não necessariamente, é claro, só um exemplo básico também para entender, mas não tem como pautar uma definição somente por um aspecto, né, por um lado. E é por isso que a gente vai trazer várias formas, né, diferentes de traçar uma definição para o direito. A primeira delas, elas vão se dividir, né, em duas. Duas grandes. As nominais, que dizem respeito ao próprio nome, à própria palavra, que são as etimológicas e a semântica. E as reais ou lógicas, que é o outro grande grupo, e que diz respeito à questão de fato, né, do direito, às suas relações sociais, enfim. Primeiro, a gente vai partir aqui de uma definição etimológica. Eu não sou nenhum linguista, nem nada, né, que para ter um domínio completo disso daqui, mas a gente arrisca. A etimologia, ela vai explicar, né, a origem do vocábulo, a origem da palavra em si. Então, não se tem também, nem na origem da palavra, na raiz etimológica, um consenso de onde surge, né, a palavra direito, para vocês terem uma ideia. Então, alguns dizem que vem do latim directus, que significa o que é reto, sem curvatura, né, que é certo, que é linear, enfim. Isso surgiu, essa palavra teria surgido na Idade Média, lá pelo século IV, tá? Depois de Cristo. Então isso veio perdurando aí ao longo do tempo também. Nem todas as sociedades utilizavam essa nomenclatura. Outros vão dizer que vem do direito romano, que eles utilizavam a palavra ius, tá? O J aqui se pronuncia com um som de I, tá? Por isso que às vezes vocês encontram escrito ius e às vezes jus no latim. Então, o ius era a palavra utilizada para significar o que era lícito, tá? Então, no direito romano, eles não tinham também, não utilizavam essa palavra direito, né, directus. Eles utilizavam ius. A origem, inclusive, dessa palavra ius, ela também é discutida. Alguns dizem que vem de iusum, que significava ordem, mandato, e outros afirmam que vem de justus, que vem de justiça, né, de justo mesmo, e dentre outras possíveis origens, tá? Então essa seria algumas das versões aqui das origens, das definições etimológicas da palavra direito. Então o que é reto, o que é sem curvatura, ou o que era lícito, né, se for considerar essa definição do ius. Uma segunda definição nominal é a questão semântica. A questão semântica, né, a definição semântica, ela vai registrar, diferentemente da origem da palavra, ela vai registrar os sentidos da palavra.
né? O que que significa? É no campo dos significados. Então, eles vão também trazer várias possibilidades, né? O Paulo Nader ele traz várias atribuições de sentido à palavra direito. Então, pode ser aquilo que está conforme a lei, a própria lei, o conjunto de leis, a ciência que estuda as leis, e dentre outras, né? Isso a gente tem utilizado até hoje, basicamente, né? Eu posso falar que algo está direito, que algo está conforme a lei. Posso falar me referindo ao direito civil, é a própria lei, o direito civil. Ou o direito, me referindo ao ordenamento jurídico, né? Ou o direito, me referindo à ciência do direito. Então, assim, é uma variedade de significados que a gente tem para uma só palavra. Então, vejam aqui por isso, né, que não se tem como chegar a uma definição exata e fechada. Vai depender do seu uso, né? Para que você quer usar a palavra direito e você seleciona aqui o que melhor se adapta, se adequa. Eles afirmam também que não pode a definição semântica, né, somente do significado, ela não pode ser um fator decisivo na formação do conhecimento científico, já que ela trabalha no âmbito dos significados e por mais que tenha aqui alguns sentidos, ela ainda é de certa forma abstrata, né? Não é ligada à questão social e como a gente vai ver aqui com as definições reais ou lógicas, né? Então, dizem que, apesar de você poder levar em consideração a definição semântica, ela não basta sozinha, né? Não basta por si só. Já as definições reais ou lógicas, por outro lado, né? Aqui a gente falou das nominais, que dizem respeito à própria palavra, e aqui a gente fala um pouco das definições reais ou lógicas, que dizem respeito mais à exteriorização do direito, né? Para chegar a uma definição real ou lógica, vai exigir aqui a escolha de um método adequado aos pressupostos da lógica formal. O que isso significa? Que você vai precisar desenvolver todo um raciocínio, né? Não é algo que você define pelo mero significado da palavra ou pela origem do radical da palavra. É algo que demanda um método realmente de estudo e de relacionar aquilo de forma lógica, de forma racional, à própria sociedade em que você está estudando, né? Que aquele direito ele diz respeito. Então, duas coisas. Essa definição real ou lógica, ela deve apontar um gênero próximo e a diferença específica. O que é isso, né? O gênero próximo é a relação que se tem a, com as demais formas como que eu vou dizer, com as demais espécies aqui próximas ao direito, como, por exemplo, os mecanismos de coerção social, como a moral, a ética, a, as normas de trato social, né? Então, tudo isso se relaciona, de algum modo ou de outro, com a questão do direito, né? A gente viu na primeira, segunda aula. Então, tem que aproximar, tem que trazer esse gênero próximo, que é justamente uma identidade, com uma proximidade com alguma outra coisa que a gente já tem. E a diferença específica, ela é justamente apontar algo que vai divergir, né, que vai destacar, que vai diferenciar o direito, no caso, das demais ciências ou dos demais meios de controle social que a gente já trabalhou. Então, é algo específico que vai dar o sentido mesmo, que vai dar a identidade do direito. Então, é basicamente isso que a gente trabalha em relação à definição real ou lógica. Um gênero próximo, que é a relação com outros sistemas, enfim, e a diferença específica, que é o destaque, que é a identidade. Então, a gente tem três aqui que o professor Paulo Nader traz, três enunciados aqui para tentar definir ou aproximar de uma definição do direito. A primeira delas
é que o direito seria o conjunto de normas de conduta social. Isso é o que se chama, faz parte aqui de um gênero próximo. Por quê? Conjunto de normas de conduta social, tá, o direito tem isso também, só que não é só o direito. Isso ele faz parte ali de uma família, digamos assim. É um braço da árvore, né? Um ramo da árvore. Braço da árvore não, né? É um ramo da árvore. Então, o direito ele faz parte aí de outras normas de conduta social, como a moral, como a ética, como as regras de trato social que a gente comentou nas primeiras aulas. Então, tudo isso são normas de conduta social. O direito é uma delas, tá? Isso é o que se chama de gênero próximo. É o que aproxima com outras modalidades, outros sistemas. Outro enunciado que ele traz é o seguinte, que o direito ele é imposto coercitivamente pelo Estado. Isso, no entanto, já é uma diferença específica. Por que que é específica, né? Por que que é diferente? Porque é isso que dá a qualidade aqui do direito, né? Que vai destacar o direito das demais normas de conduta social. Porque o direito ele é a única que é, de certa forma, imposta pelo Estado. A moral, ela é mais subjetiva, tá? Cada um tem a sua ali, é claro que com influências externas, mas ela é subjetiva. A religião também não é imposta necessariamente pelo Estado, não no Estado laico. As normas de trato social, né, de conduta social, também não são impostas pelo Estado necessariamente. Já o direito, ele precisa ser imposto pelo Estado. Pelo menos no nosso ordenamento jurídico, as fontes do direito, né, de onde emana o direito, é diretamente do Estado, né, seja por meio do poder legislativo, seja por meio do executivo, por vezes, tá, do judiciário também existem possibilidades, mas de toda maneira ele vai ser imposto coercitivamente, ou seja, vai ter esse caráter de obrigatoriedade pelo Estado. Isso é o que vai dar o destaque, que vai dar a identidade do direito. Outra coisa, outra diferença específica é que ele atua na realização da segurança segundo os critérios da justiça. Isso é de acordo com o Paulo Nader. O direito também se atentaria nesse sentido aqui, que diz respeito mais aos fins, né? Às finalidades, que seria a segurança jurídica, enfim, de tudo mais, e os critérios da justiça, que a gente vai trabalhar melhor nas próximas aulas, a questão do que é justiça, enfim. Mas uma das definições mais clássicas aí, famosas de justiça seria atribuir a cada um aquilo que é seu, né? Ou que lhe é direito. Isso vem lá de Roma antiga também, o piano, com raízes lá em Aristóteles, mas só para situar também. Então, outra coisa que é a diferença específica, já que, por exemplo, as normas de trato social, elas não vão necessariamente também se pautar segundo critérios da justiça e nem, muitas vezes, buscar segurança, nem nada, tá? São outras esferas de atuação. Então, tudo isso engloba a questão da definição real ou lógica. Então, a gente poderia tentar traçar um, uma possível aproximação de definição de direito como um conjunto de normas de conduta social imposto coercitivamente pelo Estado para a realização da segurança segundo os critérios da justiça. Então, assim, de forma bem ampla, né, claro, poderia traçar aqui essa definição, né, considerando o aspecto real ou lógico. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendendo? Posso perguntar na prova? Pessoal, vamos então dar sequência com as definições históricas. Dentro aqui dessa ampla gama de definições, a gente também tem as definições históricas, que de certa forma não deixam de ser aqui parte das definições reais ou lógicas também, né? Os autores se utilizavam dessas questões lógicas para formularem aqui as suas definições do que era direito. Começando lá com os mais antigos, a gente tem Celso, um jurisconsulto romano do século I. Ele dizia que o direito é a arte do bom e do justo.
tá? Essa era a definição de Celso. Tem um cunho eminentemente ético, tá? Já que a questão do bem, de bondade, de justiça, principalmente da questão de bom ou mal, é algo muito mais do cunho ético, de algo mais subjetivo, ligado à moral, à ética, do que propriamente à norma jurídica, tá? Pelo menos o que a gente tem hoje, né? Evidencia apenas a finalidade, aliás, evidência apenas da finalidade do objeto, já que, se a gente for considerar principalmente a questão da justiça, ela é uma finalidade, né, do direito. Então, como a gente conceituou aqui, segundo os critérios da justiça, né, a realização da segurança segundo os critérios da justiça. Então, ela tem esse foco, né, essa definição do Celso, ela tinha um foco na finalidade do objeto. Ela não trazia discussões a respeito das condições necessárias, né, somente os fins, né, para que serve, né, o direito. Então, é uma definição. Aqui o intuito também não é dizer que uma está certa ou está errada, né? Cada uma tem sua época e seu tempo, né? Outra definição é a de Dante Alighieri, escritor italiano do século XIII, tá? E essa definição ela é bem elogiada até pela época que ela foi feita. O direito é a proporção real e pessoal de homem para homem que, conservada, conserva a sociedade e que, destruída, a destrói. Então, ela tem um cunho bem mais voltado para o social mesmo, né? Ela tem essa distinção entre direitos reais e pessoais, né? Direitos reais aqui ligados à questão de propriedade, enfim, vocês vão estudar isso mais para frente. Direitos pessoais, aqueles mais subjetivos das pessoas. Tem uma relação de alteridade, de que é de homem para homem, né? Aqui de ser humano para ser humano, já que o direito ele é feito pelo homem para regular ali as relações humanas também, né? Então, tem essa noção já de alteridade do direito e também coloca o direito enquanto uma coluna, né, do edifício social, enquanto uma base da sociedade, sem a qual a sociedade não existe. Então, é uma definição bastante elogiada mesmo pela época que foi feita. Outra definição é de Hugo Grossio, um jurisconsulto holandês do século XVII, já é mais recente. Para ele, o direito é o conjunto de normas ditadas pela razão e sugeridas pelo eu não sei a pronúncia exata, acho que é Apetitus Societatis. Então, tem esse aspecto racionalista, né, já que o direito ele seria emanado da razão, né, ou seja, do pensamento humano, e só que carece de uma diferença específica, né? Já que, por exemplo, a moral também emana da razão humana. Então, as regras do trato social também muitas vezes partiram ali de algo da razão humana, enfim, não tem uma diferença específica que vai diferenciar o direito de outros campos, de outros sistemas aí de coerção, de controle, tá? Ele é algo mais genérico mesmo. Aqui esse apetitus ou apetitus, não sei, apetitus, acho que é a pronúncia, societatis, seria o que o Paulo Nader define como o instinto de vida gregária, né? Ou seja, o instinto de formar uma sociedade, tá? E não viver isoladamente. Outra definição também bastante famosa é do filósofo alemão Immanuel Kant, lá do século XVIII já, de que o direito é o conjunto de condições segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros, de acordo com uma lei geral de liberdade. Então, nesse caso, ele vai destacar novamente, né, os resultados que o direito deve apresentar. Por mais que ele traga um conjunto de condições, não traz uma definição, né, como eu coloco aqui. Não é algo concreto que você possa visualizar mesmo. É algo muito abstrato ainda para definir o objeto. E ele vai destacar os resultados. Vocês devem estar escutando um cachorro latindo lá na rua, mas, enfim, meu fone está quebrado, não posso fazer nada.
preciso comprar outro. Voltando aqui. Então, o direito ele seria esse conjunto de condições, tá? De acordo com a qual o arbítrio de cada um pode coexistir, ou seja, o meu direito não interferiria no direito alheio, tá? A minha liberdade não interfere no direito alheio. E aqui seria pautado, né, justamente nessa lei geral de liberdade. Então, é aquela máxima, né? Eu posso, minha liberdade, né, vai até onde não atinge o direito ou a liberdade alheia. Então, é nesse sentido que o Kant traz a definição dele. É algo ainda abstrato e pautado nessa questão de lei geral de liberdade. O que difere um pouquinho dessa outra definição do Rudolf von Ehring, que também é um jurisconsulto aqui, um filósofo, jurista alemão do século XIX, já é mais recente. O direito é a soma das condições de existência social, no seu amplo sentido, assegurada pelo Estado através da coação. Então, ele se assemelha à definição de Kant, no sentido de que ele também não traz uma definição exata aqui do que seriam essas condições de existência social, tá? Por exemplo, a gente pode pensar que as normas de trato social, de convívio, também são condições de existência social, a seu modo. Então, não traz também uma definição, assim como Kant. E ele se assemelha porque, além dele não trazer essa definição, aliás, ele vai se distanciar um pouco por conta do caráter materialista. Se o Kant ele tem esse caráter mais abstrato e genérico por conta dessa questão de uma lei de liberdade, o Ehring já traz algo mais material, né, no sentido de que o direito ele é assegurado através da coação, né? Então, é algo já mais definido, né, do que a questão abstrata da lei da liberdade, da lei geral de liberdade. Então, só alguns breves comentários mesmo dessas questões, novamente, né, voltando com a história aqui. Novamente, a gente não tem como deixar de lado, né, mas, enfim, só alguns apontamentos para que vocês conheçam, tenham noção, pelo menos breve aqui, de algumas definições de cunho mais histórico, né, que já foram amplamente utilizadas. E agora a gente parte. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou posso seguir? Já logo termina, tá? Tá no fim. Tiago, quer falar Professor, alguma coisa? Pode falar. Quando levanta a mão eu não vejo não, porque eu tô com a tela do Word aqui. Pode falar. tá. Não, só complementando que a definição do filósofo Immanuel Kant, ela, ela tá no livro Crítica da Razão Prática, onde ele fala de dois imperativos, né? Do categórico e o imperativo hipotético. E Aham. o imperativo categórico, ele diz que os cidadãos devem fazer com que a máxima dele, né, é que os cidadãos façam de tal forma que se transforme em lei Tornar-se lei. universal aquilo que você for fazer. Que, se traduzir numa linguagem mais simples, seria não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Sim, sim. Então, é uma definição que atravessa os séculos, né? E na minha concepção, o Immanuel Kant é um dos maiores filósofos morais que nos ajudaram, inclusive, na nossa última Constituição de 88, né? Sim, sim. Alguns princípios, né? Mas é só a título de Parte dele. curiosidade. É só a Não, título de perfeito. curiosidade. Parte dele. Pode falar, depois eu complemento. Não, era só isso mesmo, é só a É, título de curiosidade. Você comentou, né, a questão realmente da importância dele, né? Provavelmente a gente deve retomar em vários outros momentos da aula, justamente pelas contribuições que ele trouxe. E, como você disse também, a questão do pensamento dele embasou, principalmente a doutrina dos direitos humanos mesmo, pautado na ideia de dignidade da pessoa humana e tudo mais, do homem enquanto fim em si mesmo, né, e tudo isso, da questão moral mesmo do Kant,
veio trazer essas contribuições aí para a gente. Então, isso realmente, né, tem essa grande importância aí para o direito, tá? Aí, então, só para vocês terem essa noção de algumas definições aqui que mais se destacaram, é claro que devem ter havido inúmeras outras, né, mas as que tiveram maior amplitude, assim, em termos de aceitabilidade, a gente traz aqui para fazer alguns comentários e que vocês conheçam, pelo menos brevemente, né? Se alguém se sentir, vamos dizer assim, alguém estiver escrevendo e quiser se sentir partidário de algum pensamento desse tipo, nada impede de utilizar, né, também. O Kant, né, nem se questiona, né? Ehring também é bem utilizado. O Grosso já, assim, por ele ser um pouco mais antigo, já nem tanto, mas na parte de direito internacional, na doutrina que prega mais o direito natural, ainda é utilizado em algumas fundamentações, tá, de base, enfim. Mas aí vocês têm noção de onde procurar, pelo menos, né? Já por isso que a gente não traz aqui algo certo e fechado, tá? Vamos passar então para algumas acepções, né, da palavra. Alguns usos, alguns sentidos também que são atribuídos à palavra direito. São quantos aqui? Um, dois, três, quatro. Basicamente quatro sentidos aqui, quatro acepções do direito que a gente vai trabalhar rapidamente. Já Professor, pode falar. ma- mas trazendo mais para a contemporaneidade, nós temos também aqui no Brasil vários doutrinadores muito bons e não só no Brasil, como fora também, que tratam muito bem do tema, né? Como Zaffaroni na Itália, Canutilho, aqui no Brasil a gente tem Renato Brasileiro, temos César Roberto Bittencourt, são pessoas extremamente, são doutrinadores que trazem umas boas definições também do que é o direito, às vezes até, Sim, se a gente for procurar autor aí, tem de monte. Só no direito sim. constitucional, as definições de constituições, acho que tem uns 100 autores Ah, sim, com diferentes certeza. aqui. Vixe, Com certeza. autores tem para dar e vender. Com o tempo vocês vão perceber isso. Provavelmente a gente vai conversar melhor no semestre que vem, que eu devo. Tudo indica que eu pegue a matéria de metodologia científica. A gente vai trabalhar um pouco da questão de referencial teórico e referencial temático, né, para serem utilizados aí na escrita de vocês, enquanto acadêmicos e prováveis pesquisadores. Então, realmente, autores a gente encontra, assim, inúmeros, e aí vai do trabalho de vocês realmente de saber diferenciar o que é um autor, digamos assim, de base, que vai te dar conceitos, que vai te dar um método para trabalhar um determinado conhecimento, um determinado conceito, e autores que você, é claro que todos têm a sua importância, mas outros autores que você dialoga ali enquanto referencial temático, que eles têm a sua importância, mas no sentido de dialogar com o tema, mas não fornecendo esse método, essa que eles chamam de gramática forte, né, que vai embasar realmente uma análise mais aprofundada, que são os autores mais de base. Então, por exemplo, Immanuel Kant nem se discute, é um autor que pode ser um referencial teórico, justamente porque ele traz conceitos que você pode aplicar aí nos seus estudos, nas suas pesquisas. Agora, outros autores, por exemplo, vou dar um exemplo que, é claro, não tem nem como comparar, né? O Kant é referencial teórico. Vocês aí, enquanto escreverem algum artigo acadêmico, algum material, algum capítulo de livro, a gente não é referencial teórico, a gente não está criando conceitos novos, a gente não está criando um método diferente, a gente está dialogando com esses autores, com outros da área e contribuindo também para o avanço do conhecimento, mas de uma forma, digamos assim, diferente, né? Então, o trabalho realmente de selecionar autores para discussão e para utilização, assim, é um dos mais, talvez, difíceis, né, de encontrar realmente alguém que
que forneça essa base epistemológica e de conhecimento mesmo para fundamentar uma discussão mais teórica. Então, vocês vão, com o tempo, né? Nem eu ainda domino tanto isso. Eu sei de alguns que eu tive mais contato no mestrado, mas também não domino tanto, até porque é impossível, né, você dominar a totalidade de referenciais teóricos aí. Eu estou arriscando Foucault e olha lá ainda. Mas Pode o falar, Thiago. professor, no caso do Kant, ele sacaneou muito, porque o Kant tem duas obras dificílimas, que é a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. E aí ele mesmo, porque geralmente tem comentadores, né? Por exemplo, para entender Foucault, você tem uma professora muito boa da Unesp que fez um livro chamado Foucault e a Crítica do Sujeito. Então, ela facilita. Para entender Nietzsche, nós temos aqui no Brasil Scarlett Martin, que é especialista em Nietzsche. Mas no caso do Kant, ele mesmo escreveu um livro para facilitar a obra dele, e o livro é Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, quem É, faz um livro desse aí não quer facilitar nada, né? então, No caso do não, é Kant, sacaneou. justamente. Já na França, eles pegaram o Rousseau, e o Rousseau tem o Contrato Social, o Rousseau tem o livro que é o Discurso da Desigualdade entre os Homens. É muito mais fácil ler Rousseau do que Kant. Você tem Ah, com um... certeza. Eu não Quer tenho dizer, muita leitura, para te falar a verdade, desses referenciais mais modernos, né, como Rousseau, Kant, já que na faculdade a gente não se aprofunda muito, né, não tem tanta coisa para estudar, você aproxima mais dos temáticos, né, ou alguma outra coisa mais teórica. Esse é o grande desafio aí para vocês, né, teriam é, que mas, tentar vi, conseguir logo no início. mas, mas vivo ainda, eu acho que o Habermas, não sei se o senhor tem Habermas. conhecimento, é um dos linguistas que escreve muito bem sobre o direito e tem uma linguagem fácil também. Sim, sim, Mas o Kant sim. é pesado, hein? O Kant é pesado. Eu pouca coisa realmente li dele, e agora depois do mestrado também eu já me afastei mais dessa questão moderna para uma pós-moderna com Foucault e outras leituras, então a gente acaba já focando, né, um pouco mais e já não dá mais para... Eu tenho vontade, realmente tenho vontade de ler mais, assim, mas vai saber, depois que eu tiver efetivo em algum concurso e tudo mais, e quem sabe tiver um pouco mais de tempo, a gente tenta, né? Ou em futuras pesquisas, né? Nada impede também de mudar de referencial teórico e fazer outras análises aí. Mas é isso aí. Exatamente. É isso aí. Mas só finalizando aqui, mas tomara que os próximos aí que forem escrever alguma coisa aí, se sair algum escritor daqui dessa sala, pelo amor de Deus, escreva fácil, não escreva igual Kant, nós É, estamos lascados. então. Mas também depois é costume também, né? Mas tem alguns que realmente, o Nietzsche, o Kant, tem a fama, né? De serem, assim, mais difíceis de entender. O Foucault também tem alguns materiais, é porque ele, na verdade, tem os livros que ele escreveu mesmo, que costumam ser um pouco mais difíceis, e tem outros que são palestras, cursos que ele deu, que são depois transcritos, costumam ser um pouco mais fáceis de entender. Então varia muito, e depois você vai pegando o jeito, né? A questão é a prática, você estudar e muitas vezes, que nem você disse, precisa de outra pessoa, outro livro para esclarecer conceitos porque o autor ele está partindo ali de uma ampla base de conhecimento que muitas vezes Foucault, por exemplo, ele faz referência a mil e uma coisas, né? Então, quando você começa a ler, parece que você está mais perdido que tudo, dependendo de qual livro. Então, é por isso que precisa muitas vezes de outros comentadores que focaram, estudaram sobre o tema, sobre o autor, para poder esclarecer de onde ele parte, né? O que é importante. Professor, só uma Mas, dúvida. O oi, senhor que está pode falar. antenado ao Foucault, eu tenho dois livros aqui em casa, que é o Vigiar e Punir e o Foucault e a Crítica do Sujeito. Então, o que eu conheço que fazem uma boa leitura de Foucault é essa professora da Unesp, que agora não me recordo o nome, tem o Vladimir Safatli,
que é um professor da USP. Tem quem mais que é um Foucaultiano? Putz, agora eu não vou me lembrar. Mas eu queria te perguntar porque eu fiquei curioso, porque assim, vários comentadores de outros filósofos eu conheço, mas do Foucault eu conheço muito pouco. Aham. Ah, Quem que são? você quer saber de outros comentadores? Exato, se o senhor puder me Ah, o passar. que eu tenho aqui, eu tenho até um vocabulário de Foucault aqui. Ele é do. Eu não sei se é Edgardo ou Edgard, com D mudo no final, Castro. Aham. Chama Vocabulário de Foucault. É bem interessante, que nem para quem está começando, eu também até hoje utilizo quando eu preciso de algum conceito. Você vai lá, pesquisa, aí ele te indica, né, quais obras que você pode encontrar. Então tem esse que imagino que estude também bastante, né, para escrever um livro como esse. Outro também bem importante, que inclusive é o que traduziu e traduz muitos textos do Foucault, é o Roberto Machado, né, que é um dos, assim, fez cursos com ele lá no Collège de France, lá na França, e teve essa oportunidade de traduzir os textos. Muitos livros foram de tradução dele. Salvo engano, até a Microfísica do Poder, que eu tenho aqui pelo menos, foi traduzido por ele, Roberto Machado. Pô, que legal, E assim, anotei aqui. devem ter outros, é que eu também não me aprofundei tanto A em. professora que eu Deu tenho tanto aqui, trabalho para ler Foucault, eu não fiquei lendo tantos outros. Li outros, assim, não especificamente comentadores, mas autores que trabalham com Foucault, né? Mais no âmbito do direito à educação, à inclusão, vários que utilizam. Aqui no Mato Grosso do Sul tem um, em Campo Grande, acho que é Osório, não me lembro o nome completo, alguma coisa Osório, na UFMS, que é um professor que também assim, um dos nomes grandes aí da área também. Não sei se especificamente do direito, eu acho que é mais voltado para a educação. E aqui na UFGD também tem o professor da FAED, que também, não me lembro o nome dele, acho que é Miguel. Miguel, que também tem bons estudos do Foucault. Tem muita gente no Sul, no Rio Grande do Sul, que tem também um grande polo lá na URGS, nas faculdades de lá do Rio Grande do Sul, que também estudam Foucault. Principalmente na área voltada à educação, que é o que eu acabei aprofundando mais por conta do mestrado, que envolvia, né, direito à educação, inclusão, então aprofundei mais isso daí. mas legal, já anotei aqui esses principais nomes aí que o senhor falou. O Roberto Machado eu sei que é assim, um dos mais conceituados aí, referências em Foucault, até por ter estudado feito os cursos dele na época, né? E esse Edgar Castro aí, eu não conheço outros materiais dele, eu só sei desse vocabulário. Mas deve ter também outra coisa, tá? Beleza, brigadão, professor. Ah, por nada. Continuando então, pessoal, a gente fala então sobre um pouco das acepções da palavra. Então, a gente já tinha comentado um pouco das definições, e agora vamos falar um pouco das formas de uso aqui, né? Como que pode ser utilizada a palavra direito. Primeiro, um primeiro uso aqui, enquanto ciência do direito, né? Então, por exemplo, eu chego e falo para vocês, olha, fulano faz direito, né? O que que isso quer dizer? Que ele está cursando, que ele está estudando o direito, a ciência do direito, né? Está fazendo um curso de direito. Então, o direito ele pode ser utilizado nesse sentido de ser um setor, né, do conhecimento humano que vai investigar e sistematizar os conhecimentos jurídicos. É isso que se presta, né, à ciência do direito, a ciência jurídica. Ela vai, a gente vai ver bastante nessa disciplina, né, como que é toda a organização do corpo jurídico, né, do ordenamento, como que surge, como que se modifica, como que se extingue. Então, essa é a função do direito, é a organização, sistematização, investigação, tá? Pode ser utilizado nesse sentido, do curso de direito, da ciência do direito. Uma outra possibilidade é com referência ao direito natural e direito positivo. O que significa, né? O que é direito natural e positivo?
Primeiro a gente tem que ter noção de que eles têm uma recíproca convergência, ou seja, ambos estão relacionados, não são antagônicos um com o outro. O direito natural, apesar de ter divergências, o direito natural ele seria algo inerente ao ser humano. Então, vocês vão estudar também ao longo da disciplina, a gente vai retomar nesses pontos de direito natural e direito positivo, porque eles geram reflexos justamente na concepção que se tem de direito, né? E na concepção que se tem de lei, de legislação, se você vai partir de uma concepção mais voltada para o justnaturalismo, né? Para aquela ideia de direito natural, você tem que entender o direito enquanto algo inerente ao ser humano, ou seja, algo que que independe ali de condições externas. Ele nasce e morre com o ser humano, com o homem. É um conjunto de princípios que tem esse caráter universal mesmo, que se aplicaria a todo mundo, e imutável. São essenciais para o nosso ordenamento jurídico enquanto um ordenamento que se promove enquanto justo, né? Seria nessa perspectiva do direito natural. Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, tá? São exemplos aqui de direitos considerados um pouco mais próximos dessa perspectiva de direito natural, que seria algo sem o qual a própria vida, né, o próprio ser humano não teria a sua mesma caracterização. Sem a vida, obviamente, não existiria o ser humano, e também sem a liberdade, a gente estaria tolhendo aí um dos mais caros direitos que a gente conquistou ao longo do tempo, né? Então é nessa perspectiva que segue essa noção de direito natural, enquanto algo próprio, né, algo específico do ser humano. A doutrina dos direitos humanos mesmo, ela segue muito nesse caráter de direito natural. Novamente, né, eu digo que não tem muita leitura do Kant, mas pelos estudos que eu pude fazer, ele também, inclusive, tem esse pezinho lá no direito natural também. E, e justamente nesse ponto, os direitos humanos, ao considerar os direitos pretensamente universais, aplicáveis a todos, em todas as nações. Então, tem esse caráter universalista mesmo, que vem lá do direito natural, de que o direito ele é inerente do ser humano, tá? Não é algo, se a gente for fazer um comentário aqui utilizando o professor Fábio Conder Comparato, né? Ele diz que os direitos humanos eles sempre existiram, só que eles foram se afirmando ao longo do tempo, né? Ou seja, eles estavam lá, os direitos estavam lá, eles só foram sendo descobertos, eles sendo afirmados, né? Positivados, enfim, ao longo do tempo, só para ilustrar um pouco melhor. Já de outro lado, o direito positivo, ele seria a ordem jurídica obrigatória em determinado lugar e tempo. A gente pode traduzir como a lei, né? O direito positivo é o que está vigente ali no país em determinado momento e tempo. Por que determinado momento e tempo? Aliás, determinado lugar. Porque o direito, ele não é o mesmo em todos os lugares. Então, a gente tem no Brasil um direito do Brasil, no Paraguai a gente tem um direito lá no Paraguai, e, enfim, e assim sucessivamente, né? Em cada país, normalmente se tem um ordenamento jurídico. Então, varia de acordo com o lugar e de acordo com o tempo, porque em determinados momentos surgem direitos, se extinguem direitos, modificam direitos. Então, o direito positivo ele trata dessa ordem jurídica temporal e estabelecida localmente, né, em algum lugar. Então, isso seria o direito positivo, aquilo que está posto, que está positivado, não necessariamente no sentido de escrito, até porque a gente falou agora do sistema do common law, né? E não é um direito eminentemente escrito, só que são costumes, são precedentes, que tudo isso faz parte do ordenamento jurídico lá da Inglaterra e também é direito positivo. Veio realmente como uma forma de diferenciação do direito natural, né? O direito natural seria aquilo que é imanente, né, inerente ao ser humano, não necessariamente é escrito, tá? Não necessariamente é escrito. Podem ter direitos aí que ainda não foram positivados ou que, enfim, que não estão
numa, no âmbito aqui do direito positivo. No geral, hoje, né, eles se confundem muito por conta da própria questão dos direitos humanos que a gente tem, né, que são, em regra, aí, os considerados necessários e essenciais a todo ser humano. Então, acaba que, por conta dessa positivação, da constitucionalização dos direitos humanos, acaba que houve, de certa forma, uma confusão já no sentido de mistura, né, entre o direito natural e o direito positivo, tá? Já o direito objetivo e o subjetivo, aqui é importante também, ficar bem clara essa diferenciação. Essa de natural e positivo é mais teórica, né? Vocês vão utilizar mais nessa disciplina aqui em algum texto escrito. Mas para fins de direito processual, de dogmática mesmo, tem que ter bem claro essa distinção aqui de objetivo e subjetivo. Ambos também, eles podem ser considerados dois lados de um mesmo objeto, só que não são antagônicos, tá? Eles não se opõem um ao outro. Então, eu posso dizer que eles são complementares. O direito objetivo, ele nada mais é do que a própria norma, tá? A própria norma de organização social é o que se chama de norma agendi, tá? A norma do direito que está posto, por exemplo, o direito civil, tá? Eu tenho lá um regramento do direito civil em relação, por exemplo, à propriedade. Aquilo é a norma, aquilo é o direito positivado, aquilo se eu ficar falando direito positivado, acho que vocês vão confundir com a outra classificação, mas é a norma de organização social que está lá escrita no nosso Código Civil. Isso se chama direito objetivo, tá? Então, é o direito de acordo com a norma, né? Tá? É agir de acordo com a norma. Já o direito subjetivo, ele é claro que ele decorre do direito objetivo, porque vocês vão ver que precisa de uma norma objetiva para que você tenha uma norma subjetiva nesse caso. Ele nada mais é do que a possibilidade ou poder de agir. Então, é o facultas agendi, tá? Facultas agendi. Por quê? É a faculdade de agir. Se eu tenho um direito posto lá no Código Civil, por exemplo, que me permite efetuar uma cobrança de uma pessoa que me deve. O meu direito subjetivo é justamente a possibilidade de utilizar esse direito objetivo, essa norma jurídica de organização social. Entende? Não sei se ficou claro. Mas, então lembrem, direito objetivo é a própria norma e o direito subjetivo é a possibilidade de utilizar essa norma. Eu acho que assim dá para entender um pouco melhor. Subjetivo porque diz respeito ao sujeito, né? Então, é a aplicação da norma ao caso concreto, essa possibilidade de eu me valer dessa norma objetiva para conseguir um direito que, a partir do momento que ele foi violado, né, ele passa a ser subjetivo, pensando nessa lógica. Ficou claro aqui essa definição, essa distinção aqui dos dois? Ou alguém tem alguma dúvida? Se não ficou claro, vocês falem. Continuando então, qualquer coisa liga o microfone e interrompe. A última acepção da palavra direito que a gente trabalha hoje é a que diz respeito à utilização dela enquanto sentido de justiça. Muitas vezes eu posso empregar a palavra direito como sinônimo até de justiça. Até o Paulo Nader traz um exemplo bem assim, né? Antônio é um homem direito, tá? Isso não significa direito objetivo, direito natural, nem ciência do direito, né? Então, é um sinônimo de justiça, de algo correto, de algo certo, tá? Então, é a utilização da palavra direito como referência ao que é justo, ao que é correto. Também é uma possibilidade de utilização, tá? Para finalizar, a gente tem que discutir um pouco sobre o que é a ordem jurídica, né? A gente falou aqui do que é direito, e agora a gente tem que falar do que é a ordem jurídica. A ordem jurídica, como o nome já traz, né, ordem, ela é uma organização, ela é um agrupamento harmônico e coerente
de preceitos jurídicos, né? De normas, de princípios, de tudo, tá? É o que vocês puderem imaginar de amplo aí na situação. Então, uma norma, ela nunca vai ser isolada do restante, já que a gente tem todo um sistema de, de hierarquia, de organização dessas normas, de um sistema de codificação, né, hoje, de códigos que permitem aí a interpretação, muitas vezes, de forma sistemática, né? O que é a interpretação sistemática? É considerar a norma de acordo com o seu sistema, ou seja, estou interpretando uma norma de direito civil, o que eu preciso saber do direito civil para interpretar essa norma, né, para aplicar a norma? Então, é todo um sistema, né, o direito enquanto algo de caráter sistêmico e único, tá? Então, uma norma nunca está isolada do restante. Você não tem uma lei totalmente separada do ordenamento jurídico. Tudo está englobado. Ela tem um sistema de regulação dos próprios conflitos. Vocês vão ver também, acho que é comigo isso, ou então em direito civil. Em direito civil tem também nas normas de introdução ao estudo do direito, mas acho que eu trabalho isso também, tem que ver no plano de ensino. Mas, enfim, o direito, quando existe algum conflito entre, ou uma lacuna entre a lei, que pode ocorrer, o direito ele não é absoluto, ele não abrange a totalidade dos casos que podem surgir, mas quando tiver algum conflito, ou então a, alguma lacuna, o direito ele já traz algumas normas que permitem a resolução dessa situação. Quando existe conflito, por exemplo, duas prováveis normas que se aplicariam a um caso. O que se utiliza em regra? A norma específica em detrimento da norma geral. Tá? Se eu tenho uma norma de uma lei, por exemplo, da lei do inquilinato, que vai tratar de todas as relações ali de aluguel, enfim, de locação de imóveis. Essa lei ela vai prevalecer em relação às leis gerais do Código Civil, tá? Que tratam eventualmente de temas próximos, tá? Então, por exemplo, o próprio procedimento especial mesmo para cobrança de aluguéis. Enfim, ele se utiliza a lei especial que é do inquilinato. Então, é uma lei específica que regula uma situação específica. Com uma lacuna, por exemplo, não tem uma norma sobre determinada situação. Vai se utilizar os princípios gerais do direito, interpretação do direito, a hermenêutica jurídica, enfim, a analogia, uma infinidade de possibilidades aí que vocês vão verificar e vão aprender certinho a ordem, mas o que é importante lembrar é de que a ordem jurídica, né, o ordenamento jurídico, ele prevê já essa regulação interna mesmo, dos próprios conflitos que existem. Importante também destacar que ela nunca estará pronta ou acabada, já que o direito ele se move, ele está em constante modificação. A gente falou bastante na aula 2, na aula um, sobre isso, né? Que ele é moldado de acordo e a partir da sociedade, ele também modifica a sociedade. Então, essa ordem jurídica, entendam enquanto esse agrupamento de tudo que diz respeito ao direito, das normas, leis, constituição, decreto, resolução, enfim, tudo que tiver dizendo respeito ao direito em si, entendam enquanto partes aí de uma ordem jurídica, que é um grande aglomerado mesmo dessas normas, é o nosso ordenamento. Tá? Ordem jurídica, ordenamento jurídico, sinônimo, né? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem até aqui? Professora, matéria para prova, avaliação, a prova, vai ser até Até a hoje. matéria que é hoje? Tá. Isso, até hoje. É porque, como a gente já começou um pouco depois, a gente está na aula 5. A gente vai perder mais uma aula ainda. A semana que vem não tem mesmo. Na outra semana a gente perde mais uma aula também por conta que a gente vai ter uma semana de palestras e tal. Eu imagino que não. Imagino não tem aula, dia 13. Então a gente perde mais um dia. Então eu tenho que cair até essa matéria, senão vai ficar muito para a matéria do segundo bimestre.
que inclusive assim, vai ser já a mais complicada, a mais extensa, é a do segundo bimestre, que entra a teoria da norma, vai ter um monte de, enfim, detalhe lá para vocês lembrarem. Então, o que puder já jogar nessa primeira prova é melhor, essa parte mais introdutória. Pessoal, eu queria abrir para que vocês comentassem a respeito do, do trabalho. Acho que dá tempo, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito da atividade 2, da questão do legislador. Alguém quer fazer algum comentário para a gente discutir um pouco sobre aquilo? Só para não passar em branco também a atividade sem discussão nenhuma. A gente já tinha falado isso em sala, né? Mas se alguém pesquisou e quiser trazer alguma outra contribuição, eu já até atribuí a nota de vocês, de quem já fez lá no sistema. Só quem ainda não está aparecendo no sistema, que aí não tem como. Mas quem já está lá. Professor, eu fiz, acho que nos 2 últimos parágrafos do trabalho, eu fiz uma abordagem muito bacana sobre essa questão do legislador, bastante contemporânea do nosso ano, inclusive. Eu fiz alguns comentários, mas se for me pegar aqui agora a onça pelo rabo, eu não sei o que eu escrevi, não. Mas eu lembro que tem alguma coisa interessante. Se o senhor tiver acesso aí, Eu também não lembro porque são vários, então não eu vou tô recordar vendo aqui, exatamente cada um. Mas é que eu tô com o vamos fazer o celular aqui, seguinte, eu não tô no computador. como a gente já está também um pouco avançado no horário aqui, já beirando as 9 horas, eu estou com fome, vamos fazer uma discussão sobre isso e eventualmente algum outro tema que surgir aí nesse meio de tempo. Na próxima aula que a gente tiver, provavelmente só dia. Deixa eu ver aqui. Semana que vem é prova, tá? Então vocês não têm aula. Dia. Calma aí. Dia 6. É que eu não sei, a gente faz um calendário que não necessariamente é do mesmo dia da, da aula, tá? A prova. Vocês vão ter em breve aí, até o fim dessa semana. Então, semana que vem é prova, dia 13 a gente vai ter 13 e 14 algumas palestras, então não vai ter aula. Então, a nossa próxima aula é dia 20, tá? De outubro. Então, a gente pode deixar para discutir melhor. Eu vou pegar depois também alguns trabalhos que eu achar mais interessante para pensar algumas discussões interessantes aí, legais. E a gente pode discutir na próxima aula. Vocês já se preparem. Tá? Nada muito elaborado também, só comentários mesmo para a gente. Achei aqui, professor. Achei aqui. Achou? É só um parágrafo, só que eu Pode coloquei falar. aqui, né? Em síntese, temos um congresso muito heterogêneo e diversificado, desde questões religiosas até as ideológicas. Nesse sentido, muitas pautas ditas tabu, o legislador acaba por não legislar, o que faz com que caia no colo do Supremo Tribunal Federal, onde este, mesmo não tendo o papel do legislador, por omissão do Congresso brasileiro, se vê na obrigação de pacificar algumas questões que a maioria da sociedade não chega a um consenso. Por isso, hoje existe um grande ativismo judicial, não só no Brasil, como no resto do mundo. Alguns autores até dizem que este é o século do judiciário, tendo em vista que o protagonismo diante de decisões importantes e contemporâneas do nosso tempo. Então, aqui eu quis fazer uma referência a essas últimas questões que foram tabu, porque a gente sabe que muitos congressistas não querem legislar por conta do populismo, né? Questões Eles de dependem do voto, etc. voto, né? Querendo ou não, é isso que é um. Exatamente. E aí, como a letra da lei constitucional fala, né, na ausência do legislador legislar, cabe ao STF tomar por si algumas questões e legislar, né? Então, por isso que se fala Sim. muito em ativismo judicial hoje. Sim, justamente. É um ponto interessante isso, porque, como você mencionou, o Congresso, ele, por ter essa característica de um cargo eletivo, né, que você se elege ali de tempos em tempos, ou não, né? Então, as pessoas se preocupam, obviamente, né, com a sua manutenção no poder ali, e já o Judiciário não, né? O Judiciário, ele tem a característica de vitaliciedade, de inamovibilidade e tudo mais, ainda mais os ministros, né? Então, não tem essa preocupação temporal aí
passa mandato ou não, né? Então eles realmente, e é por isso, é uma das justificativas, inclusive, dessas garantias ao Poder Judiciário, é essa possibilidade de analisar as questões sem se preocupar necessariamente com a opinião popular, né? Que não necessariamente é a mais acertada, né? Já que eles, a maioria deles, enquanto estudiosos aí do direito, isso a gente não questiona também, mas cada um, é claro, tem seu posicionamento, seus posicionamentos, mas querendo ou não, eles têm ali ampla base, enfim, teórica para discutir o tema, justificar da forma mais racional possível, né? Então, E todos bem, exatamente, e todos bem assessorados, né? assessorados, é. Eu tive um professor que foi assessor eu não sei se era do Celso de Mello, na graduação. E ele falava que, tipo, o assessor tinha que efetivamente fazer, né? Claro que o ministro dava ali algumas diretrizes, mas o assessor que fazia e amparava, né, nesse sentido mais do trabalho bruto. E, mas eles têm, claro, né, toda a possibilidade aí para tomar essas decisões. Então, é por isso que eu acho que acaba passando essas questões do legislativo para o âmbito do judiciário, né? E é um ponto realmente a se considerar, essa omissão, né? Já que, apesar de ter uma decisão do judiciário, aquilo não é lei ainda, né? Então, é uma certa insegurança, né? Você tem decisões, mas nada impede que venha um juiz lá do, do primeiro grau, lá não sei da onde, que aplique de forma diversa, né? Claro que em recurso pode ser revertido, mas isso até ser revertido pode gerar inúmeros prejuízos para as pessoas, né? Então, é por isso que seria interessante que a gente tivesse, né, um ativismo maior do legislativo, né, em fazer realmente seu papel. Mas alguém mais quer comentar, pessoal? Senão a gente encerra por aqui. E aí, se vocês quiserem trazer na próxima aula algum comentário a respeito dos trabalhos de vocês, se vocês quiserem destacar, aí a gente comenta de novo. Bom, se ninguém se prontifica, pessoal, a gente encerra por aqui então, tá? A gente está aí já 9 horas já, um pouquinho avançado no horário, mas foi bom, rendeu bastante hoje, deu para trabalhar tudo que eu planejei. E é isso, na aula que vem, na semana que vem a prova, então estudem aí o conteúdo, revejam as aulas, ou pelo menos o esquema de aula que eu passo. Não vai ser nada fora do que a gente trabalhou, tá? Do que eu falei em sala. Eu acho que uma outra pergunta, tá? Até porque essa matéria é meio difícil de dar questão fechada, então eu prefiro ver como vocês estão escrevendo e já ir treinando, né? Inclusive, quando a gente retornar de forma presencial, é que esse ano eu acho que não, mas eu, inclusive, prefiro dar uma dissertação. Tinha uma professora na graduação que fazia a gente escrever 4 laudas na prova. Então, eu acho que todo mundo reclamava, mas era bom porque a gente aprendia até. Você se esforçava para estudar, que sabia que era difícil. Mas enfim, então vão sabendo já que vai ser uma ou outra questão aberta, tá, sobre o conteúdo. Então, eu imagino que uma questão mais voltada para a história do direito, uma questão mais para essas de introdução aqui ao estudo do direito, que a gente já falou nas 2 primeiras aulas, e nessa hoje. Então, basicamente isso. O que mais que eu tinha de aviso? Reforçando, né? Quem tiver sem acesso ao sistema, procure aí a secretaria ou mande e-mail, enfim, até para a gente ficar sabendo também que vocês estão sem acesso, mas não deixem de fazer as coisas, tá? É por isso que eu estou postando as coisas no grupo. Agora eu até parei porque ninguém se manifestou mais. A Priscila pediu outro dia, eu até mandei o link. Então eu já estou sabendo que tem gente sem acesso. Eu vou tornar os vídeos públicos no canal do YouTube, fica mais fácil para vocês encontrarem. Então não vou virar YouTuber e ficar pedindo para vocês seguirem e curtir vídeo,
Mas se quiser, segue o canal, fica mais fácil para localizar. Ou eu vou mandar acho que o link do último vídeo já vai levar vocês para o canal. Aí vocês vão ter acesso a todos. Antes eles estavam não listados, então só pelo link específico do vídeo que vocês acessavam. Agora eu vou tornar público para facilitar o pessoal que está entrando, o pessoal que está sem acesso, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando por hoje. Muito obrigado aqui pela presença de vocês e a gente se vê daqui vários dias, né? Depois da prova eu devo participar dessas palestras também aí com algum convidado. Então vocês já fiquem sabendo que vai ter atividade, tá? Depois do feriado. Tudo bem? Então a gente se vê em breve, tá? Um abraço para vocês e uma boa noite.